sal da terra e luz do mundo. Amados, nós vamos neste momento. Pastor Christian, por favor. Nós vamos agora determinar, estendendo, direcionando a nossa mão para o pregador. Ele é sargento da reserva do Exército e está aqui hoje para ser instrumento de Deus. E quando você determinar para cá, direcionar para cá a sua mão, você vai falar assim: Pastor Christian, pode direcionar a mão. Pastor Christian, deixa Deus te usar. Em o nome de Jesus, que o Senhor te conduza, que o Senhor coloque palavras na sua boca e deixa Deus te usar. Diga amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor, sal da terra, luz do mundo, é isso que somos. Por favor, Lucas capítulo 7, enquanto você procura, eu quero aproveitar esse momento para agradecer. Para mim hoje é dia de gratidão imensa. Acredite, esse momento é o cumprimento de algo que foi orado há décadas lá atrás. O nosso Deus é um Deus fiel para cumprir aquilo que prometeu. Eu quero externar minha alegria e minha gratidão a estar nesse Congresso de Militares de Segurança Pública daqui de Belém e prestar minhas continências a todos os mais antigos, Pastor Samuel, Pastor Felipe, Pastor Eurípides. Que Deus abençoe. Está aqui minha continência a vocês. Amém? E também externar minha alegria por ter visto aqui, eu pude rever isso, as Forças Armadas proporcionam a nós. Alguns amigos de décadas atrás que eu não tinha mais contato, pude rever aqui. Isso a caserna proporciona para a gente esses momentos. Agradecer ao meu irmão Cristiano também, é cabo da reserva. A minha tia Elza com o meu primo Júdice, que ele é tenente da Polícia Militar. E tem um pessoal, uns amigos meus aqui de Santa Bárbara. Eu não vou conseguir enxergar se vocês não levantarem a mão por aí. Estão bem ali. Um beijo para vocês, tá? Deus abençoe a todos. Lucas capítulo 7. Acho que tem gente do Reiná também aí camuflada no meio infiltrada no meio do povo, né? Tem ali, ó. Lucas capítulo 7, o texto diz o seguinte, vou ler somente um texto e vou tentar fazer o possível para desenvolver com os irmãos. Tendo Jesus acabado de proferir todas as suas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. Somente esse verso, segure por alguns segundos. Pai, obrigado pela tua palavra. Por favor, fala ao nosso coração e não permita que a gente volte para casa da mesma forma que entramos aqui, mas que o teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Faz a tua vontade entre nós, que o Senhor tenha liberdade e o primeiro acesso ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quem está vivo, diga amém. Sente dando glória a Deus, crente. O Evangelho de Lucas faz parte do compêndio da Bíblia Sagrada, 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo. Os 3 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, e o 4º Evangelho é João. Mateus sempre vai transitar para a gente e dar uma visão, uma ótica de Jesus como o rei davídico que havia de vir. Lucas descreve Jesus como um homem perfeito e o próprio Marcos descreve Jesus como um servo. Mas aqui no Evangelho de Lucas, onde o autor é o próprio Lucas, o doutor Lucas, formado no Egito, também em arqueologia bíblica na época, e foi aproximadamente 60 anos depois de Cristo, e também foi autor do livro de Atos dos Apóstolos. Ele escreveu esse livro de Lucas antes de Atos dos Apóstolos. Provavelmente o lugar foi em Cesareia, durante o período em que ele destinou essas cartas a Teófilo, ou amigo de Deus. O tema central do livro de Lucas é Cristo como homem perfeito, e Cristo como aquele que pode fazer todas as coisas. Agora observe, no capítulo 7 faz um dos cenários que eu acho muito pertinente,
e talvez muito importante para que você tome atenção nessa noite de hoje. O texto vai falar, não declara nome, não cita o nome, mas traz para a gente, amplia a nossa visão acerca de um homem. E o texto começa a falar dele bem assim: tendo Jesus acabado de proferir as suas palavras. Do próprio capítulo 7 do livro de Lucas, começa a nos dar a entender que todo milagre ou a ação de Deus, ela é precedida pelas suas palavras. Ou seja, Jesus não vai fazer o milagre sem que antes lance a sua palavra. Ele já tinha algo para fazer. O contexto da história vai dizer que Jesus estava voltando para Cafarnaum. Ele está terminando de pregar àquele povo. Então Jesus já tinha a intenção de fazer algo. Se a palavra vem, te prepara, meu irmão, que algo extraordinário vai acontecer. Se a palavra foi proferida, Jesus vai fazer alguma coisa na casa. E o texto diz que assim que ele acabou de proferir as palavras, ele entrou em Cafarnaum. Ele estava pregando, ele estava ensinando, o povo estava dando ouvido. Agora observe, se quando Jesus prega, o milagre vem, você pode até falar: pastor, mas eu já estou há tanto tempo na igreja, inclusive estou aqui hoje, tantas mensagens e palavras eu já ouvi, e parece que as coisas não aconteceram. Se ainda não aconteceu, é porque ele ainda está te ensinando. Essas palavras têm caráter educativo. Deus sempre vai cumprir princípios, e um dos seus princípios é a sua palavra. Observe que no verso 2, fazendo exposição do contexto, diz assim: um servo, ou um certo servo de centurião. Entra dois personagens aqui, o servo e o centurião. A Bíblia não relata o nome do servo, então tampouco o nome de centurião. E diz assim, que esse centurião, ele tinha um servo a quem muito estimava. Ou seja, o centurião, ele tinha um servo a qual a palavra dá o mesmo sentido de honrar. Estimar é o mesmo sentido de honrar, coisa que não era muito comum para a época. Um centurião que era um oficial do exército romano. Não era nem muito comum que judeus se relacionassem com romanos. A grande maioria dos romanos eram odiados pelos judeus. Mas esse centurião, esse cara com status, com patente, com armadura, com recurso, com influência, ele tinha um servo. E esse servo que ele tinha, o texto diz que ele estimava, ou seja, ele honrava o seu servo. Agora observe que o texto diz que ele estava muito doente. Fazendo um contraste entre o evangelho de Mateus capítulo 8 e Lucas capítulo 7, Mateus capítulo 8 diz que esse servo, ele tinha paralisia e estava sendo atormentado. Lucas não descreve essa enfermidade, mas Mateus descreve. Ou seja, ele tinha problemas no corpo e tinha problemas na alma. Os irmãos estão aí? Observe, esse servo, ele tinha problema no corpo dele, fisicamente ele estava paralítico, não conseguia andar. Em algumas versões diz que ele estava moribundo e também estava sendo atormentado. E o mais interessante observar é que o centurião, ele teve a atenção e discernimento de perceber a necessidade do servo. A posição social dele não excluiu a ótica de sensibilidade de perceber que havia um servo que estava em necessidade, estava doente, e ele honrava esse servo. E o texto diz no verso 3, observe o verso 3: tendo ouvido falar a respeito de Jesus. O verso 3 dá para a gente um código muito interessante que está lá em Romanos capítulo 10, verso 17. Se o próprio contexto da história de Lucas capítulo 7 vai encerrar dizendo que o centurião tinha fé, a fé começa bem aqui no verso 3, quando ele diz que tendo ouvido falar. Romanos 10, 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se a palavra foi pregada, em algum momento aquele centurião ouviu a palavra, começou a brotar a fé dentro daquele indivíduo, sem nunca ter estado com Jesus. Começou a brotar fé. Alguém falou de longe: ó, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. O centurião de longe, com a armadura, com a espada, com os recursos, com a patente, com a graduação, com tudo isso, de longe ele ouviu, enquanto muitos não estavam ouvindo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se a palavra foi liberada, algo novo vai acontecer. E tendo ouvido falar, verso 3, a respeito de Jesus, e diz assim, ó, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus. Observe, ele ouviu falar, mas ele não foi. Ele ouviu falar,
A palavra entrou na mente e coração, mas ele não foi procurar Jesus. Ele não se achava digno. Ele pediu para que alguns anciãos fossem até Jesus, seria o interlocutor dele. Ele não foi até lá. Ele pediu para quem fosse. Ele ouviu e pediu. Ele ouviu e pediu. Eu vou repetir. Ele ouviu e pediu. Pastor, eu estou pedindo há tanto tempo. Talvez falta você ouvir um pouco mais antes de começar a pedir. Observe que Tiago diz que às vezes a gente vai começar a pedir, mas pede mal. Talvez por esse motivo não seja correspondido e respondido. O centurião ouviu e pediu, e ele pede para que algum dos anciãos vá até Jesus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Ele primeiro ouviu e depois pediu. Ele primeiro deixou que a palavra entrasse para depois pedir. O verso 4 diz: estes chegando-se a Jesus. Quem? Os anciãos. Eles foram até Jesus e rogaram-lhe insistentemente, dizendo: esse homem é digno. Observe, o centurião não foi porque não se achava digno. Outros foram e falaram por ele e deram testemunho dele. Alguém deu testemunho dele para Jesus. Alguém levou a causa dele para Jesus. Alguém levou a sensibilidade dele para Jesus. E o texto diz que eles pediram insistindo: Jesus, por favor, atende esse homem, porque ele respeita, ele ama Israel, ele construiu até uma sinagoga para a gente, atende ele, por favor. Ele não foi, mas alguém falou por ele. Deixa eu falar uma coisa: talvez você não chegue em alguns cenários, em alguma cadeira, em alguma repartição, em algum ambiente, mas Deus vai enviar alguém para falar a teu respeito. Escute, o teu nome vai fazer parte de reunião que você nem está lá. O teu nome vai ser cogitado e cotado em ambientes que você talvez nunca poderia entrar, mas o teu nome vai estar lá, porque alguém vai falar a teu respeito. Alguém vai falar de você. Alguém vai parar a reunião e falar assim: eu tenho nome. Eu tenho um nome. Estamos procurando um homem, calma, para tudo. Eu tenho nome. É o Rossi, é o Nonato, é o Domingos. Eu tenho nome, eu tenho nome, eu tenho nome, mas a gente nem conhece, mas eu tenho nome. Quem soprou e quem vai levar o teu nome é o Espírito Santo de Deus. Eu lembro da Maria quando ficou gestante. Ela falou: mas como que eu vou ficar gestante? O José não vai entender isso. Aí o anjo falou assim: Maria, para de graça. O que vai ser gerado e nascido dentro de você não é obra do homem, é obra do Espírito Santo de Deus. Escute isso: o que vai ser gerado dentro de você não é algo que o teu capitão, o coronel, o supervisor, tua esposa, teu pastor, o presidente, o governador vai fazer. É algo que o Espírito Santo vai fazer em você. É Ele que vai fazer. Ele que vai fazer. O verso 5 diz que Ele ama a nação, mas o verso 6 diz assim, ó: e foi eles com Jesus. Eles foram até Jesus, mas quando já estavam perto da casa, observe, o centurião enviou alguns amigos. Verso 6, talvez o centurião ficou da casa dele um pouco na janela, um pouco distante, assim: quando eles vierem, eu não vou permitir que eles entrem, eu vou mandar alguns amigos. Percebe que já tem alguns elementos no contexto da história? Tem um servo, tem um centurião, tem anciãos e agora tem amigos. Ele vê de longe: não, para, não deixa vir, eu vou enviar alguns amigos. Esses amigos talvez levaram uma carta. Talvez se fosse no tempo de hoje, quando a gente chamava no quartel, né, no exército, era o ordem do comandante. Ele levou o aviso, levou o recado, ele vai na frente. O coronel mandou: vai na frente, guerreiro, vai rápido, está aqui a carta, entrega esse recado, comunica para ele. Ele foi até lá e declarou o que o centurião estava falando. Já não foi os anciãos, agora já eram os amigos do centurião. Ele diz assim, ó: olha o que dizia o recado, o comunicado, a carta. O meu senhor mandou dizer o seguinte, ó: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entre na minha casa. Olha o que o centurião falou: eu não sou digno que o senhor entre aqui. Sabe o que ele está fazendo?
Ele está fazendo isso aqui, ó. Aqui fora, eu tenho patentes, eu tenho poder, eu tenho recursos, eu tenho status, mas eu não sou digno que tu entre na minha casa. Aqui, eu dou uma voz e mando prender e mando soltar, mas aqui na minha casa, eu não tenho autoridade sobre o Senhor. Eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Ou seja, nesse momento o centurião, ele sai da posição de centurião e passa à posição de servo. Vocês estão aí? Ele pega assim, ó, sou o cara, mas se o Senhor for vir, eu sou servo, eu sou servo, eu sou servo, eu sou servo. Talvez os amigos dele, os anciãos, fossem: rapaz, que tu é o centurião. Não, mas perante ele não tem centurião, não. É um homem quebrantado, arrependido. Eu sou servo. Na presença dele cai todas as estrelas. Na presença dele cai todas as divisas. Na presença dele cai todos os recursos. Na presença dele eu sou servo, eu sou servo, eu sou servo. Não dá para dar carteirada com ele, não. Se ele for vir, aqui quem manda é ele. Se ele entrar, não tem mais centurião graduado. Se ele for chegar perto, ele é quem governa a minha casa. O verso 7 diz: por isso nem a mim mesmo me julguei. Olha o que diz: por isso nem a mim mesmo me julguei ser digno de ter contigo. Mas observa o verso 7. Eu tenho soldados que eu dou ordem, e eu sou homem sujeito à autoridade. Observe o contexto do texto. Eu sou homem sujeito à autoridade. Ou seja, eu não estou somente sob, mas estou sujeito. Como meu soldado, eu estou acima, mas na tua presença eu estou embaixo. Eu sou homem sujeito à autoridade. O que o Senhor mandar fazer, posição de sentido. Sim, Senhor, não, Senhor. Posição de sentido. Como é que é, Senhor? Eu não concordo, mas vou obedecer, porque eu sou homem sujeito à autoridade. Sujeito à autoridade. O verso 8 diz assim: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados à minha ordem. Digo: esse vai, ele vai, outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, ele faz. Olha o 9: e ouvindo isso, Jesus se admirou. Jesus se admirou pela fé que estava nele e pela submissão que ele impôs ao cenário. Porque era um cenário que não era com a mulher dele, era um cenário que não era com o filho dele, era um cenário que não era com o soldado dele, era um cenário que era com servo. Irmão, nesse tempo aqui o servo era igual um objeto. Ah, fez a comida ruim, manda matar. Não cumpriu a ordem, bota ali em cima no quintal, vamos dar uma chicotada. O servo era descartável. Ninguém tinha afeição por servo. Aí Jesus veio um cenário desse aqui, um centurião pedindo clamor pelo seu servo. O que Jesus mais se sentiu tocado não foi pelo que ele estava falando da submissão, mas foi pela fé que começou mesmo só ouvindo, sem ver. É só pegar o contexto. Ele disse: ó, ouvindo ele, se admirou Jesus, e voltando para a multidão, disse assim: multidão. E era a multidão de seguidores de Jesus. Não era mais uma multidão de soldados romanos. O centurião, ele comandava uma centúria, 100 homens, mas aqui não tinha governo e comando nenhum. Ele olha para dizer: multidão, faz uma sombra de projeção. É Jesus falando com os crentes da época. Vocês estão vendo isso aqui? Talvez alguém olhou assim: Jesus, é melhor o senhor nem ir muito lá, porque centurião o senhor já sabe, né? Vocês estão vendo isso aqui? Ele não é um dos nossos. Ele não vai na sinagoga. Ele não vai nos cultos. Ele não fala em línguas. Ele não foi batizado. Ele não toma ceia com a gente. Ele não tem cargos e funções igual a vocês. Vocês estão vendo isso aqui?
Talvez alguém fique até incomodado, mas como assim, Jesus? Ele é o centurião. Vocês estão vendo isso aqui? Eu nunca vi tamanha dimensão de fé, tamanho, proporção. Eu nunca vi tamanha fé como a desse homem. Talvez alguém olhou para assim, mas como assim tamanha fé? Tamanha fé, essa fé que excedeu a pessoa, a personalidade, a posição, os status, os recursos. Foi uma fé que superabundou o que ele tem e revelou o que ele é. Tem gente que não consegue expressar o que é, porque se camufla e se traverte pelo que tem. Mas observe, a boa notícia é que Jesus, ele não olha e sonda como o homem vê. Ele olha o coração por debaixo e por detrás de uma farda, por detrás de um grau, por detrás de uma degradação. Ele olha por dentro, onde há separação entre juntas e medulas. Ele sonda esse coração e sabe. Aí tem fé, 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 aí tem fé. Observe, no quartel pode parecer um homem bronco, duro, xureque, fortão, grandão, mas nos bastidores é um homem quebrantado. Talvez os soldados nem entendiam. O que é isso, centurião? O que é isso? É a minha fé, é a minha fé, é a minha fé. E se a minha fé está aqui, e o Senhor está aqui, Jesus está aqui, há mais gandola e o fardamento de centurião. Há um servo quebrantado, submisso, sujeito à autoridade dele. A autoridade dele. Ouvindo isso, admirou Jesus. Ele se posicionava na frente dos grandes nomes de Roma. Ele se posicionava na frente de grandes homens do Império Romano. Mas perante Jesus, ele se sujeitou. Perante a presença de Jesus, pela fé, ele se sujeitou. Só há submissão onde há fé. Eu vou repetir. Só há submissão onde há fé. Ele se sujeita à autoridade de Jesus. Ele reconhece a autoridade de Jesus. É como se quando Jesus estivesse chegando. A gente tem isso, pastor Olívio, se lembra no quartel, quando a gente fala assim, o general vai vir, alguém saia correndo, o general vai vir, alguém gritar, lá vem o general. Assim também foi o menino, o rapaz aqui que foi dar o recado. Aí vem Jesus, a graduação dele é muito maior do que a minha. A graduação dele não é terrena, a graduação dele é eterna. Não dá para ele entrar aqui não. Ele está muito acima de mim. É um alto grau. A graduação dele não é o cabo, não é o soldado, não é o sargento, não é o sub, não é o tenente, não é o capitão. Qual é então, pastor? De um lado o rei dos reis e do outro o senhor dos senhores. Aqui alfa, aqui ômega, tá para voltar. E o seu brevet foi na cruz, quando ele gritou, tetelestai, acabou o curso, acabou a formação, está tudo consumado, consumado, consumado. É o nosso general de guerra, é o nosso Jesus, é o nosso Jesus. O centurião, na presença de Jesus, tomou a posição de servo. A Bíblia não relata, nem Mateus, nem Lucas. Alguns estudiosos, eles declaram que esse servo, ele tinha tanta estima e honra do centurião, porque ele cumpria alguns fundamentos que estavam lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 15 e Êxodo capítulo 21, que era o servo, quando ele ficava numa média, é quase igual ao quartel, pastor, ficava 6 anos no 7º, tinha que mandar ele embora, ele tinha liberdade. Mas se porventura aquele servo olhasse assim, ó, poxa, o salário aqui não é dos melhores, não dá para ficar rico servindo esse Senhor. Mas o texto de Deuteronômio diz assim, ó, que esse servo
Ele ia até o senhor dele e falava assim: eu já posso ir embora? Aí o senhor falava assim: você pode ir, no 7º ano você tem liberdade. Ele falava bem assim, ó: mas eu não quero ir embora, eu quero continuar te servindo. Talvez o Senhor fale assim: não, mas tu pode ir, rapaz, tu está livre. Não, mas eu não consigo encontrar liberdade longe de ti, Senhor. Como assim, rapaz? Eu quero continuar ficando. O texto diz, Deuteronômio, diz assim, ó: para que você possa ficar, você vai ter que fazer um negócio meio estranho. O que, Senhor? Eu vou ter que furar a tua orelha. Vai fazer um buraco. Esse buraco, onde você passar, as pessoas vão ver. Talvez as pessoas vão te apontar, vão te xingar, vão rejeitar você por causa desse buraco. Porque esse buraco, para as pessoas lá fora, é um escravo sem valor. Ninguém vai querer te comprar ou querer teu serviço, porque tu já tem um buraco na orelha, você tem uma marca nessa orelha. Porém, se você permitir que eu fure a tua orelha, você vai ser o meu servo para sempre. E sendo meu servo para sempre, eu vou ser para sempre o teu Senhor. E sendo o teu Senhor, eu sempre vou provisionar aquilo que você necessita. Eu vou te cobrir, eu vou te guardar, eu vou te proteger. Fura a orelha e fica comigo. Fura a orelha e você será o meu servo. E você terá um Senhor para sempre. Talvez as pessoas que vissem isso ao redor falem assim: rapaz, mas tu vai furar a orelha, vai ficar diferentão do pessoal. Vou ficar diferente. Sabe por quê? Porque eu sou sal da terra e luz do mundo. E sal da terra tem a orelha furada, porque tem um Senhor. Porque tem um Senhor. Você não está órfão. Você tem um Senhor. Você tem uma cobertura. Você tem alguém que te guarda. Fique de pé, por favor. Deixa eu liberar uma palavra profética para a sua vida nessa noite. Primeiro eu quero falar algo com muito temor. Com muito temor de Deus. Porque eu já estive lá. Com muito temor. Não permita, meu irmão, que a sua farda e que a sua posição restrinja e te afaste de Deus. Talvez alguém aqui precisava ouvir isso. Não permita que a influência que hoje você tem te distancie do Santíssimo Lugar. Talvez eu esteja falando hoje aqui para pessoas que já estiveram no Santíssimo, pularam para o Santo e hoje estão no átrio e de repente foram parar no pátio lá fora. Estão cheios de recursos, cheios de influências, mas longe de Deus. Não permita que tudo que Deus colocou em você, esse revestimento de autoridade que Ele te submeteu, a autoridade que Ele colocou em você é para abençoar. Seja uma bênção. Não permita que nada disso te afaste dele. O centurião foi o exemplo de fé. O centurião foi o exemplo para nós. É preciso se despir das nossas fardas para poder se achegar ao Santo dos Santos. É preciso se despir do nosso ego para poder acessar onde uma vez por ano o sumo sacerdote acessava. Coloca a mão assim no teu coração. Todo tempo tu és tão bom. Você vai sair daqui hoje revestido. Escute. Eu cantarei. A promessa de Deus ainda está de pé. Você será uma bênção para a tua geração. Muitos estão aqui vivendo uma promessa que foi orada por anos. Muitos estão vivendo o que os pais oraram lá atrás, o que a família orou lá atrás. Então seja uma bênção. Seja um centurião que
que olha para o servo, que tem empatia e que vai ser recrutado no reino celestial do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te dê graça. Que Deus em Cristo te dê a paz que excede todo entendimento. Seja abençoado em nome de Jesus.